no início desta homilia, que prometo a vocês, não será demorada. Nós tivemos esses dias de tríduo, esses dias de preparação, escutamos nesses dias belíssimas reflexões, belíssimas pregações sobre o titular da nossa paróquia, Jesus Bom Pastor. Primeiro dia do tríduo, na quinta-feira, Dom Marco Eugênio, nosso bispo auxiliar. Na sexta-feira, segundo dia, nosso irmão, nosso amigo, até poucos dias, nosso pároco, Padre Anastácio Gilberto. E ontem tivemos aqui a presença também do nosso irmão, do nosso amigo, o Padre Adilton Lopes. Então, ouvimos belíssimas pregações. Por essa razão, não é necessário uma pregação mais longa. Hoje já tivemos também a nossa procissão, que foi belíssima. Eu sei que soa como um chavão, mas a chuva também tem esse sentido, não é? A chuva representam bênçãos, graças. Recordemos aqui aquela citação belíssima, esplêndida do profeta Isaías, no capítulo 55 do seu livro, fazendo um paralelo, uma comparação entre a palavra de Deus e a chuva. O profeta diz, capítulo 55, versos 10 e 11, assim como a chuva que cai do céu cumpre a sua missão, que é justamente regar a terra e dar a todos nós o alimento, sobretudo ao agricultor, assim também é a palavra de Deus. Quando ela é proclamada, anunciada, ela não volta, ela não retorna a Deus vazia, mas ela cumpre a sua missão, porque é palavra de Deus. Então a chuva tem esse sentido da bênção, da graça. Então, poder fazer a procissão na chuva também é um sinal da bênção e da graça de Deus para todos nós. No início desta homilia, quero saudar aqui com muito carinho, com muito afeto, está aqui tomando uma água, o nosso irmão, nosso amigo, o diácono Genildo. Eu não tive a oportunidade de dizer isso a vocês, mas eu já conheço o Genildo e a sua família também há muitos anos da caminhada de igreja, sobretudo da renovação carismática católica. Então, são muitos anos aí que nós nos conhecemos, quase 30 anos, pelo menos aí que nós nos conhecemos também, ele, a família, os irmãos dele. Então, já é uma amizade de de uma longa data, a nossa amizade. Saudar aqui também, como manda a igreja, se temos autoridades presentes, a igreja manda que nós saudemos essas autoridades. Então, quero saudar Naide Brito, que é a presidente da Câmara, nossa vereadora, também o vereador Edivaldo, Débora Regis, e os nossos irmãos também, que não deixam de ser autoridade do nosso município, Mateus Reis e também o nosso irmão Rosalvo. Também saudar, eu vi aqui pessoas de outras paróquias, da paróquia Mãe, Santo Amaro de Pitanga, também pessoas da paróquia Nossa Senhora de Fátima, Estela Mares, da paróquia também de São João Evangelista de Mussurunga, vi aí algumas pessoas, e saudar, evidentemente, com um afeto redobrado, todos os paroquianos aqui da nossa paróquia, Jesus Bom Pastor, nas suas diversas
comunidades. Hoje, meus irmãos e minhas irmãs, para a nossa meditação, para a nossa reflexão, eu quero tomar aqui o primeiro versículo do Evangelho de hoje. O nosso Senhor, Ele diz essas palavras tão conhecidas de todos nós. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Vocês já sabem, e eu já falei aqui algumas vezes, não é? Como eu estudei Bíblia, então eu gosto sempre de citar o texto no original. O Novo Testamento foi escrito em grego, porque às vezes a tradução no português não diz tudo o que o texto diz, não é? Mas hoje pela manhã bem cedo, evidentemente que eu conheço bem esse texto, mas hoje de manhã bem cedo eu estava fazendo minhas orações, rezando uma oração que nós padres precisamos rezar todos os dias, os diáconos também, chamada Laudes. Hoje também muitos leigos rezam. Estava rezando as laudes e depois eu fui fazer, como de praxe, como de costume, a Lexio Divina, que é a meditação da Palavra de Deus, das leituras de hoje. E fiquei justamente refletindo sobre este versículo, não é? Em grego, vou ensinar aqui a vocês como é que se diz eu sou o bom pastor em grego. Então, em grego, essas palavras de Jesus são ditas assim: ego em mim, não é? Ego, nós entendemos, significa eu. Daí vem a palavra egoísta. O que é uma pessoa egoísta? É uma pessoa voltada para si, ego. Olha aí, o ego. A gente diz isso, né? Aquela pessoa tem muito ego. Ela é muito em si mesmada, ela é muito ela. É ego. Ego em mim é uma palavra grega. A gente repete no dia a dia e não sabe. Mas ego é uma palavra grega. Ego, eu. Ego em mim é o verbo ser em grego, em mim. Eu sou, não é? Ego em mim, ró, que é um artigo. A ordem do grego não é a mesma nossa, na língua grega. Ego em mim, ró, poiné, ró, kalós. Se a gente fosse traduzir literalmente, seria assim. Literalmente, seria assim: eu sou o pastor, o bom. Ou, poderia também traduzir assim: eu sou o pastor, o belo, o pleno. Claro que para nós, para ficar melhor na nossa compreensão, a gente diz, na ordem que escrevemos, né, na língua portuguesa, eu sou o bom pastor. Mas, no grego, o adjetivo vem depois do substantivo. Eu sou o pastor bom. E aí, aparece aqui uma palavrinha. Essa palavrinha que eu quero. O Senhor diz assim: eu sou o bom pastor e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Ontem eu expliquei aqui essa semana, na missa de terça-feira, e Padre Adito também retomou ontem. O grego, ele tem várias palavras para dizer vida. Uma palavra é bios, daí vem biologia, que é o estudo da vida, nós conhecemos. A outra palavra é zoé, que os gregos nunca usam, que significa vida espiritual, referente ao próprio Deus como a fonte da vida. E a outra palavra, que os gregos usam também para designar vida, é a palavra que eles chamam psique ou psique, que seria o que, Padre Sérgio? A alma, que seria o que? O espírito. Então, aqui nesse capítulo especificamente 10º, Jesus diz quatro vezes, que ele veio para dar o que? A sua vida. Então, o termo que está lá no grego, se diz isso, em grego, psique ou psique. Ou seja, Nosso Senhor, ele é o pastor que ele dá, e ele continuamente quer dar a nós aquilo que é próprio dele. Ou seja, a sua identidade, a sua alma, o seu espírito, a sua vida. Aquilo que é próprio dele,
Ele quer dar a quem, Padre Sérgio? Ele deu, ele já deu, e continuamente ele quer dar a nós. E como é, Padre Sérgio, que Nosso Senhor hoje, ele dá a sua vida a nós? Não podemos esquecer disso. Nosso Senhor dá a sua vida a nós, o seu espírito, a sua alma, a sua identidade, ele dá a nós através da igreja, que é o seu corpo. E como é que a igreja dá a nós? A igreja dá a nós a vida de Cristo em tudo aquilo que ela faz. Mas principalmente, e nesses dias escutamos isso aqui, Dom Marcos chamou a atenção disso, Padre Adilton ontem chamou a atenção disso. Como é que a igreja, Padre Sérgio, nos dá a vida de Cristo, a alma de Cristo, o Espírito de Cristo, a identidade de Cristo? Repito, a igreja nos dá a vida de Cristo em tudo que ela faz. Nas obras de caridade, ela nos dá a vida de Cristo. A igreja nos dá a vida de Cristo nas obras de evangelização. A igreja nos dá a vida de Cristo quando nos ensina a fé. A igreja nos dá a vida de Cristo quando nos transmite a palavra. E, sobretudo, de modo único, incomparável e sem igual, a nossa mãe, a igreja, nos dá a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor, o seu espírito, a sua identidade, nos sacramentos. E dentre eles, o maior deles, que é justamente o quê? A Eucaristia. Todo sacramento produz graça, por ele mesmo, todo produz graça. Pode não produzir na minha vida, se eu estiver fechado, mas por ele mesmo ele produz graça. Se uma pessoa for batizada, ela se torna filha de Deus. Se o padre disser a alguém, eu te absolvo os seus pecados, aquele sacramento acontece. Então, todo sacramento produz graça. Porém, a Eucaristia, ela não só produz graça, mas a Eucaristia é a própria graça. Não só produz a graça, mas ela é a própria graça. Ou seja, é a vida da igreja. A vida da igreja, a vida do bom pastor, é a Eucaristia. Vejam, se eu tocar ali na imagem, fazer uma oração, não é? Aquela imagem ali é Cristo? Diga, é? Não. Aquela imagem é uma representação de Cristo. Padre Sérgio, ela é sagrada? É. Claro, tanto é que se alguém entrar aqui, sei lá, alguém, a igreja aqui fechada, alguém entra aqui e aí quebra as imagens. Nós temos que celebrar uma missa em desagravo. Por quê? Porque a imagem é o quê? Sagrada. Mas ela é Cristo? Não. A Eucaristia é Cristo? É. Está entendendo? A Eucaristia é Cristo. Esse é o mistério da igreja. É a vida da igreja. A igreja ainda vai mais longe. Diz a nós que, como Cristo está no céu, corpo, sangue, alma e divindade, à direita do Pai, como ele está no céu, ele está também na Santíssima Eucaristia. Então, é nos sacramentos, em especial na Eucaristia, que nós recebemos o quê, Padre Sérgio? A vida de quem? De Cristo. No dia que você entender isso, quando o inimigo, o demônio, colocar no seu coração, não é? Aquele pecado capital da preguiça, da má vontade, da falta de desejo de ir à missa. Quando você entender isso, que a igreja nos dá a vida de Cristo na Eucaristia, na missa, você vai pensar duas vezes em dizer assim, hoje eu não vou não, estou cansado, estou com preguiça. Você vai levantar logo, quando você pensar nisso, que na missa, na Eucaristia, nós recebemos, meus irmãos e minhas irmãs, a vida de Cristo. Nós estamos celebrando hoje o Domingo do Bom Pastor. Domingo do Bom Pastor, não é? Esse termo em grego, não é? Poimené. Poimené significa literalmente, apacentar, conduzir para lugares de paz. É o sentido no grego de pastor. É conduzir para lugares de paz. E aí, Santo Agostinho, que fez um belíssimo sermão, imenso, não é? Sobre o bom pastor, não é? Sobre o pastor. Santo Agostinho pergunta, como é que a igreja também nos conduz, Padre Sérgio, para lugares de paz? Quando é que eu tenho paz? Quando é que eu tenho paz? Talvez algumas pessoas pensem assim, eu tenho paz quando tudo na minha vida, e aqui do ponto de vista material, vai indo bem. É claro que isso dá uma paz.
mas nem sempre. Quantas pessoas aí têm tudo e a gente sabe que não tem o quê? Não tem paz? Então não é verdade. Não estou aqui dizendo que as coisas não têm o seu lugar. Não. As coisas têm sim o seu lugar, é óbvio. Se um pai de família que está desempregado, desesperado, sem poder pagar suas contas, sem poder dar o alimento à sua família, se aquele pai encontra um trabalho, não é? Ele alcança também ali o quê? Uma paz. É óbvio que ele alcança uma paz, não é? Eu comecei a fazer um tratamento sério de saúde, eu fico angustiado, aflito. Quando o médico diz assim, você está plenamente curado, é claro que aquilo dá o quê? Dá uma paz, não é? Eu estou fazendo um acompanhamento psicológico, aqui nós temos o Genildo, que é o psicólogo, aqui também tem outros também. E aí o psicólogo diz assim, agora você vai dar um tempo do acompanhamento, porque você já está caminhando bem. É claro que aquilo dá o quê? A pessoa uma paz. Então, não estamos dizendo aqui que as realidades materiais, elas não dão paz. Elas dão paz, mas não somente elas sozinhas. Porque eu posso ter tudo isso, saúde psíquica, pode ter saúde material, eu posso ter saúde familiar, e etc, etc. E ainda assim não está o quê? Bem. Por quê? Porque essa paz, como o padre lembrou ontem, muito bem, padre Adilto, como também essa vida verdadeira, ela só nos vem da fonte da vida. Daquele que disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, o próprio Deus, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, o bom pastor. Então, padre Sérgio, como é que hoje a igreja transmite essa paz do bom pastor? Como é que a igreja nos apacenta, nos conduz à paz? É pela doutrina, é pelo ensinamento da fé, é nos inspirando a obedecer a Deus, a fazer a vontade de Deus. É assim que eu tenho paz. Quando eu faço a vontade de Deus, eu tenho paz. Quem obedece a Deus, evidentemente, não erra. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o pastor quer nos guiar, nosso Senhor Jesus Cristo, quer nos conduzir, quer nos levar a lugares de paz. Porém, como uma boa ovelha, nós devemos ser o quê, padre Sérgio? Dóceis. Dóceis. Não sei se vocês sabem, mas a ovelha, no reino animal, a ovelha mesmo, não é o animal mesmo, a ovelha é um dos animais mais frágeis do reino animal. Mais frágeis. A ovelha, uma criancinha recém-nascida pode ficar do lado da ovelha que não vai acontecer nada. Ela é muito frágil. Porém, veja que coisa maravilhosa. É uma imagem nossa. Porque nós somos o quê? Frágeis. Todos nós, pecadores. A ovelha, no reino animal, ela é muito frágil. Porém, ao mesmo tempo que ela é muito frágil, ela é muito dócil. Veja, a força dela é a docilidade. Não é à toa que nosso Senhor disse que nós somos o seu rebanho. Ele conhece a gente, mas ele sabe que somos frágeis, mas ele quer também o quê? Que sejamos o quê? Dóceis. Para obedecê-lo. Para escutar a voz dele. E para escutar tantas vozes que nós devemos escutar no dia a dia, quando essas vozes forem voz o quê? Dele. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o pastor, que é nosso Senhor Jesus Cristo, sempre quer nos conduzir. Porém, devemos ser dóceis. Ou seja, deixar que ele nos conduza. Eu quero concluir esta reflexão simples, trazendo aqui para nós aquela imagem do Antigo Testamento, que é muito conhecida de todos nós, que é o famosíssimo Salmo 22, 23, onde nós nos habituamos a dizer, e a partir de hoje vocês não vão dizer mais, porque é uma tradução totalmente errada, mas a gente habituou a dizer, a rezar, o Salmo 23 assim: o Senhor é meu, diga, o Senhor é meu, e o restante? Está vendo? Todo mundo sabe. A gente aprendeu assim.
Você é meu pastor e nada me faltará. Que é a imagem do Antigo Testamento, né? Para falar de Deus, para falar de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o pastor, ele é o pastor, não é? E todos os pastores, né? Todos aqueles que têm autoridade, não é? Devem olhar para o modo dele conduzir, guiar, pastorear. Mas eu já expliquei aqui, já expliquei também em algumas comunidades. Essa tradução ficou assim por causa de São Jerônimo. São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do hebraico e do grego para o latim, que na sua época, a época que ele viveu, o século IV, era a língua comum, era a língua popular, a língua que todos falavam. São Jerônimo, quando traduziu a Bíblia, até para tornar o texto mais compreensível, São Jerônimo colocou na tradução uma palavrinha que não aparece no original, não é? Que em latim, tanto a gente pode ler como níquel, como a gente pode ler também como nihil. Níquel ou nihil, que significa literalmente nada, nihil, nada. Só que no texto hebraico, não é? O Antigo Testamento foi escrito em hebraico. No texto hebraico está lá dito assim, não é? Repitam comigo, depois que eu falar vocês repetem. Adonai. Adonai. Roi. Lo. Eshá. Agora fale de vez. Adonai, Roi, Lo, Eshá. Então, isso literalmente traduzido, vou traduzir literalmente. Adonai significa meu Senhor. Meu Senhor. Pode ser traduzido também como meu amigo íntimo. Pode ser traduzido também como meu pastor. Adonai. É assim que os judeus chamam a Deus. Os judeus não pronunciam o nome de Deus, eles falam Adonai. Eles falam Adonai, meu Senhor. Se vocês olharem as traduções da Bíblia Nova, a tradução da CNBB, da Bíblia atual, sempre que se refere a Deus, usa lá o termo Senhor. Senhor. Viu? O nome de Deus não é Javé, e o nome de Deus também não é Jeová. Inclusive, na igreja, desde 2008, o Santo Padre, o Papa Bento XVI, pediu à Congregação da Doutrina da Fé que emitisse um documento proibindo que se falasse esse nome Javé. Sabe aquela musiquinha? Javé, o Deus dos pobres, está errada. Nunca cantem aqui. Se cantar, vou mandar parar. Aquela outra, como é? Santo, santo é, santo, santo é, Deus do universo. Senhor Javé, né? Errado. Nunca cantem. O nome de Deus não é Javé. E nem Jeová. O nome de Deus é Adonai. Senhor. Os judeus chamam assim, Adonai. Então, Adonai, Roi, Lo, Eshá. Adonai, meu amigo íntimo, meu Senhor, meu pastor. Roi. Deixa eu ver a palavra melhor aqui. Meu pastor, meu amigo íntimo. Não, Roi, não, Lo, Eshá. Lo, Eshá é uma palavra só. Não me faltará. A tradução literalmente seria assim: o Senhor, meu amigo íntimo, meu pastor, não me faltará. Vejam, se eu fosse traduzir, Padre Sérgio, se eu fosse traduzir, para ficar compreensível no português, a tradução deveria ser assim. Veja como é mais bonito. Ainda que tudo me falte. Ainda que tudo me falte. Me falte a saúde, me falte a alegria, me falte, sei lá, talvez a paz, me falte um ombro amigo, me falte os meus, me falte, ainda que tudo me falte, o Senhor, o bom pastor, o meu amigo, o meu pastor, ele não me faltará. Veja, não é nada que não vai me faltar. Quem não vai me faltar é quem? Quem? Deus, o Senhor. É Ele que não vai me faltar. Então, tudo pode me faltar, mas o Senhor, Ele não vai me
faltar. Porque Ele, meus irmãos, é o bom pastor. E Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Vamos pedir a Deus, continuando essa Santíssima Eucaristia, nesta primeira festa da nossa paróquia, como paróquia, que nós sejamos dóceis ao bom pastor. Nós escutemos a sua voz que nos fala por meio da igreja, e que nós, meus irmãos e minhas irmãs, como boas ovelhas, queiramos ser conduzidos por Ele, e assim crescermos na fé, na obediência a Deus e no amor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.